acontece? Eu conheço o Leão já, né, há algum tempo aqui. E o que acontece? Eu fiz, né, o segundo grau, né, resolvi vir para Curitiba com 23 anos de idade e dei uma pausa na minha vida estudantil. Né, casei depois, né, casei, tive filhos e tudo mais. E aos 38 anos eu resolvi fazer uma faculdade. Não tinha faculdade, né? Eu pensei, poxa, mas acho que eu estou bastante passado da idade para fazer uma faculdade, né? 38 anos. Mas vamos lá, né? A gente precisa, que o mercado de trabalho é assim. Se você não tiver uma especialização, você não sai do lugar. Inclusive, a empresa que eu trabalhava, né, tinha oportunidades, mas você tinha que ter formação, né? Eu chego na faculdade, eu me deparo com um senhor de 70 anos de idade na sala de aula. Eu pensei, pô, eu com 30 anos pensando se eu tenho ou não, né, idade para voltar a estudar, chego e tenho um senhor com 70 anos de idade. Leon, professor Leon, o que te motivou a fazer uma faculdade com 70 anos de idade? Eu sou uma pessoa assim muito estudiosa, eu estou o tempo todo estudando, tudo que eu posso olhar e ler, eu aprendo alguma coisa, né? Sempre foi assim. Sim. Desde jovenzinho, de 10 anos, 11 anos, eu era um leitor voraz, desde gibi até livros, né? Legal. Então, como você também, eu tive um momento em que eu deixei a vida estudantil para me casar. Eu me casei a primeira vez muito cedo, eu tinha 22 anos quando casei a primeira vez. E aí eu tive que parar tudo, porque já veio um filho logo em seguida, e aí a vida era dura, né? Então, foi assim, também eu tinha um sonho que eu queria e fui atrás. Não importa o momento, importa que você foi e fez, né? Exatamente. Sim, é verdade, isso daí não importa o momento, importa você querer e estar com vontade de fazer, Exato. né? Na época, né, eu sei que você acabou concluindo o curso e tudo mais, e se não me engano, né, o professor Leão já tinha uma bagagem grande no mercado da automação, né, pneumática e tudo mais. Já trabalhava há muitos anos na área, né? Mas se eu não me engano, ele começou a dar aula no Senai depois da formação, né, na faculdade. Depois da faculdade. Sim, apareceu a oportunidade no Senai É. e começou, né, a lecionar no Senai também. Legal. Pôde, né, aplicar, né, passar o conhecimento que ele tinha, né, acumulado ao longo da carreira, né, ao longo dos anos no Senai, e também a formação que teve contribuiu bastante, né? Claro, com certeza. E o professor Francisco, segundo o professor Leão comentou, é um estudioso até hoje. Fala um pouquinho mais da sua carreira, da sua formação, professor. Eu sei que tem formação, tem engenharia e tudo mais. Um pouco mais da sua carreira até hoje na área de ensino. Aproveitando aí o gancho aí, eu no momento tenho 64 anos, vou aqui uns dias, dia 16 desse mês, para 65. Legal. E fiz uma pós-graduação, a última que eu fiz ali na PUC, de Engenharia 4.0, também. Com 60 anos de idade, eu fazendo uma pós-graduação. Inclusive os colegas, todos bem mais jovens, sim, e professores, inclusive bem mais jovens que eu. E até eu me deparei com uma cena interessante. Tinha uma determinada pergunta para fazer com o professor, fiz a pergunta. Ele veio do meu lado e disse, o senhor faz assim, o senhor... Eu achei estranho, porque geralmente o senhor é o professor, não o aluno. Sim. Aí o professor me chamando de senhor. Sim. Daí que eu parei e pensei de não, mas ele está com a razão, né? Então, uma situação... O ancião aqui sou eu. Sim, eu que sou o senhor, né? Sim. Em termos de idade. Mas eu nunca parei. Nunca parou? Nunca parei. Então eu venho Eu comecei a mexer com a parte eletrônica lá no tempo que estava terminando as válvulas, começando a entrar... Isso que eu ia perguntar, como que foi o início na carreira então de você? Eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, 14, já começava a mexer. Sim. Não tinha formação, estudo nenhuma, que era um adolescente. Eu começava a mexer, na época ainda, talvez até hoje, os jovens aí gostam de som. Então eu fazia, montava amplificador de som, caixas de som com essa idade. Sim.
Então, começava a desenvolver. E aprendendo pelo YouTube. Na época não existia nada de internet, nada, então... Não tinha nada. A internet Tinha veio umas revistinhas de eletrônica. Instituto Universal Brasileiro. Isso, começava por ali. em 1990. Sim. Eu lembro que eu tinha uma empresa e eu passei por todo esse estágio, né? O primeiro estágio era o telefone. Sim. Depois veio o telex, Sim. né? Eu tive um telex. Eu tinha que ter uma operadora de Tem telex. gente que nem sabe o que é telex, né? Ninguém sabe o que é telex hoje. Depois veio o fax. O fax já foi uma revolução. Aí quando veio o fax, logo depois veio, O povo não acreditava, colocava o papel do a lado. internet. Aí você tinha que ter um computador. Sim. E aí o celular, eu acho que fui um dos primeiros a ter um celular aqui. Isso foi em 1990, era um negócio gigantesco, assim, com uma antena, parecia um rádio militar. Esses eram os primeiros celulares. Só servia para ligar também. Não, ele não tinha nenhuma função, ele só recebia e enviava, só Sim. isso. E caro, as ligações. Era caro, caríssimo, era caro. E esse foi um benefício do avanço da tecnologia, né? Porque antigamente, né, até as questões das linhas telefônicas eram caras, né? Era um carro, né, para você comprar uma linha telefônica. Que na verdade o Brasil foi um país que sempre veio a reboque da tecnologia, né? As empresas que estão aqui hoje, elas mesmas não querem, às vezes, trazer a tecnologia mais moderna que as matrizes delas têm lá fora. Preferem ficar num nível de tecnologia menor, né? Sim. E isso faz com que o país vá ficando sempre nessa condição de estar sempre a reboque de não desenvolve tecnologia, depende da tecnologia externa, essa tecnologia é controlada, né? Sim. Então, o país vai estar sempre andando atrás de algum... O Brasil é um país rico, né? Tem a produção da matéria-prima, né? Sair daqui praticamente, né? Tem rico em minerais e tudo mais. Isso é questão política do governo, ver com outros olhos realmente o desenvolvimento. Quando você fala em desenvolvimento de país, nós estamos falando diretamente de desenvolvimento de tecnologia. Sim. Qual é a diferença que temos, por exemplo, um país terceiro mundo, como é o nosso, com um país de primeiro mundo? Sim. A diferença se chama tecnologia. Tecnologia é dependente do desenvolvimento de educação. Sim. Então isso foi o que aconteceu com os países, por exemplo, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, foi devastada. Tinha milhares de pessoas passando fome na rua. Então eles investiram maciçamente na educação, consequentemente desenvolvendo tecnologias, e hoje quem é a Alemanha? Sim. A Coreia do Sul é um caso mais recente ainda. Foi devastada a questão de 50 anos atrás. Sim, eles viviam em guerra, os dois lados, né? Acabou. Sim. Investiram maciçamente. Então, chegou a situação de eles investir 70% do PIB Nossa. praticamente só na educação. Aí começou a desenvolver a educação, veio a tecnologia, começaram a exportar tecnologia e hoje eles são o que são. A mesma coisa aconteceu com a China. Olha, eu posso falar, Sérgio, porque com 83 anos eu acompanhei todo esse desenvolvimento. Até 1960 não existia essa tecnologia, não existia nada. Isso começou de 1960 para cá, que começou a evolução tecnológica. Então ela tem o quê? 50 anos, 60 anos de tecnologia. O resto ficou no passado. Agora, eu lembro bem porque em 1970 nós estamos vivendo aqui o milagre brasileiro. O Brasil estava caminhando às mil maravilhas. Foi um regime militar, muita indústria, né? Nós estávamos crescendo bastante. Só que o Brasil, ele sempre, por alguma razão, ele nunca oferece uma segurança jurídica 100% para investimento externo. O Brasil é sempre olhado como um país de risco. Né? Sim. Quando em 1970
começaram os tigres asiáticos, né? Quem eram os tigres asiáticos? Coreia, Taiwan, China, Hong Kong. Eles começaram a ter o mundo começou a ter uma visão diferente deles. Sim. E começaram a canalizar investimentos para toda aquela região. Foi onde o nosso milagre brasileiro começou a fundar. Sim. Então eu lembro que eu trabalhava numa firma inglesa aqui e de repente, do nada, depois de 3 anos ou 4 que estavam aqui, decidiram fechar e foram embora. Voltaram para a Inglaterra porque não sentiam segurança. Foi um pouco antes da Revolução de 64. Sim. Então, toda essa tecnologia que nós temos, ela tem 60 anos. Né? E se você pegar essa tecnologia atual que nós temos hoje, ela já está defasada, se você comparar com a Alemanha, com a própria China. Por isso que eu digo, né, hoje em dia, a indústria 4.0, né, a velocidade de implantação nas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, né, acredito que ela esteja um pouco mais lenta mesmo, né. Talvez as indústrias grandes, né, que já estão sendo fabricadas agora, já estejam, né, no formato de indústria 4.0. Mas a indústria 4.0, ela depende de uma internet poderosa, de uma internet forte, não é essa internet que nós usamos aqui. Sim. Entendeu? É a internet das coisas. E aí você vai poder controlar chão de fábrica sem nenhuma dificuldade. Também, né? Também. Então, isso nós não temos ainda. E nem acredito que vamos ter isso muito